Olá, povo de Deus, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, tempo de Natal antes da Epifania. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João 2, 29 até 3, 6 e Evangelho de João 1, de 29 a 34. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não o viu nem o conheceu. A grande novidade e profunda revelação que se dá nesse texto é a questão da filiação divina. Qual religião permite seus adeptos se chamarem filhos de Deus? Isso nos é garantido por Jesus. Ele é justo e garante de que todo aquele que pratica justiça nasceu de Deus. Desta forma, o autor da primeira carta de João fortalece as comunidades no final do primeiro século, combatendo os erros dos cismáticos. O perfil dos que provocam cismas nas comunidades é traçado da seguinte maneira: pensam conhecer e ver a Deus, estar na luz e em comunhão com Ele, mas não reconhecem Jesus como Messias e Filho de Deus, negam a encarnação, consideram-se sem pecado, embora não guardem os mandamentos. O autor os qualifica com adjetivos duros: mentirosos, sedutores, filhos do mundo e alheios à comunidade. O autor deixa claro que é impossível reconhecer a Deus como Pai, se não se reconhece Jesus Cristo como seu Filho. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. O cristão autêntico é reconhecido por cumprir os mandamentos, não peca e pratica a justiça, não escuta o mundo, mas sim aos legítimos transmissores da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Confessa Jesus como Messias, possui o Espírito e ama o irmão. Desta forma, o cristão é filho de Deus no Filho Jesus. É filho no Filho. O fundamento de tudo isso está na afirmação de que Deus é amor. Deus é luz e é Pai de Jesus e nosso. Jesus é seu Filho feito homem, é o Messias que expiou e desfaz o pecado. O Espírito nos unge, habita em nós, faz confessar, dá testemunho. Precisamos com urgência rever nossa fé em Jesus, pois ao longo dos tempos fomos colocando muitos penduricalhos à fé que professamos. Voltar a Jesus é um imperativo de extrema atualidade. Quem era Jesus antes do cristianismo? Está aí uma tarefa urgente para todos os que pretendemos ser reconhecidos como seguidores de Jesus. João 1, 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente,
porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. João Batista já havia dado testemunho sobre si mesmo, afirmando categoricamente que ele não era o Messias e que este já estava presente no mundo. Disse também que sua missão era preparar o caminho do Senhor. Como nos ajuda o exegeta Luiz Alonso Schecker, depois do testemunho sobre sua função vem o testemunho sobre Jesus, este não solicitado e diante de um público não definido. Começa aqui um ciclo de anotações cronológicas, de uma semana que se concluirá no casamento em Caná. O texto inverte a ordem temporal, que seria anúncio de um sinal, visão do sinal, identificação por ele, testemunho. O sinal é o Espírito que desce e repousa sobre ele como uma pomba. Alude ao batismo de Jesus, que não é narrado. Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus numa clara alusão à função sacrificial para o perdão dos pecados. Também como aquele que batiza com o Espírito Santo, não somente com água, fazendo nascer a pessoa nova. E ainda como Filho de Deus numa referência transparente à sua função messiânica. Esse testemunho de João é, portanto, completo. Essas três referências a Jesus, Cordeiro de Deus, que batiza no Espírito e que é Filho de Deus, delineia a plenitude da missão de Jesus. Depois de mais de 2000 anos, estamos precisando, com urgência, voltar ao verdadeiro Jesus. O Jesus da mídia, o Jesus de inúmeras denominações que se dizem seguidoras dele, o Jesus da boca do povo. Tudo isso nos leva a perguntar: qual o verdadeiro Jesus de nossa fé? O mistério da encarnação que celebramos de maneira tão viva nestes dias, nestes tempos natalinos, não consegue apagar inúmeras imagens de Jesus cultuado como um ser distante da realidade humana e totalmente desossado. O equilíbrio entre o Jesus histórico e o Cristo da glória não é nada fácil. Há quem acentue a dimensão histórica de Jesus de tal modo que sua divindade fica ofuscada. Por outro lado, há quem se apegue somente à dimensão do Cristo da glória, colocando em risco sua dimensão humana. Jesus é o Cristo e o Cristo é Jesus. Tudo ao mesmo tempo. Um beijo no seu coração.